As tromboses são sempre situações delicadas, né? Representam urgências médicas e a gente tem sempre um estigma atrás desse termo. As pessoas têm muito medo de trombose. E aí uma dúvida que frequentemente eu ouço no consultório é o seguinte: doutora, será que eu tive uma trombose e não sei? Como é que eu posso descobrir isso? Bom, gente, a primeira coisa a falar é o seguinte: em geral, né, os quadros diagnosticados de trombose, eles são agudos, ou seja, o paciente desenvolve sintomas e esses sintomas acontecem assim muito rapidamente. Então, todos os sintomas que eu vou citar agora, eles se dão mais ou menos dessa maneira. O paciente foi dormir de um jeito e acordou de outro. Ou então o paciente estava ali bem durante o dia e aí às 3 da tarde ele notou que alguma coisa mudou. E o que é que muda? Em geral, esses sintomas são os seguintes: inchaço, né, nas pernas, geralmente de um lado só, né? É menos frequente que os dois membros estejam acometidos. Então, a pessoa podia até ter um inchaçozinho sempre ali no final do dia, mas de repente ela percebe que inchou muito mais do que o habitual. Esse inchaço geralmente vem acompanhado de dor. Além disso, o paciente pode notar que as veias da perna estão um pouco mais dilatadas, estão mais visíveis. Essa perna pode ficar um pouco mais avermelhada, um pouco mais arroxeada. E além disso, a musculatura tende a ficar mais rígida, especialmente a musculatura da panturrilha. E o que é que você tem que fazer caso você apresente esses sinais de alerta? É fundamental que você busque ajuda médica imediatamente para que seja feito um Doppler, né? E através desse exame, a maioria das vezes vai ser esse o exame feito, e através desse exame a gente vai confirmar ou afastar a presença da trombose e aí já instituir um tratamento, que hoje, na maioria dos casos, a gente consegue tratar os pacientes com uso de comprimidos, sem necessidade de internamento. E tudo isso, toda essa urgência é justamente para evitar complicações graves e potencialmente fatais, como, por exemplo, uma embolia pulmonar. Mas esse é o cenário melhor, né? O cenário em que o paciente desenvolve ali os sintomas que fazem com que a gente evite uma complicação mais grave como a embolia pulmonar. Mas infelizmente existem também outros pacientes que podem de fato ter um quadro de trombose e isso não tem nenhuma manifestação no membro. E aí a gente vai descobrir essa trombose só num exame que foi feito por um outro motivo e aí acaba flagrando ali aquela trombose, ou muitas vezes já numa complicação mais grave, né, como a embolia pulmonar. E quais são os sintomas então da embolia pulmonar para que você também fique alerta? Falta de ar, tosse, uma dor para respirar, então o paciente sente um desconforto, uma dor para respirar, e esses sintomas também costumam ser agudos. Pode ter até um pouco de sangramento quando o paciente tosse, e é importante ficar alerta para esses sintomas. Nesse caso, precisa ir mesmo para uma emergência, que aí o exame que vai ser feito já é um exame diferente, tá? E aí, na maioria das vezes, o paciente vai precisar de internamento, mas isso também tem tratamento. Outra coisa que é importante frisar sobre trombose é o seguinte: não existe necessidade de triagem de trombose. Então, o paciente não tem indicação de ficar todo ano ali no médico fazendo um Doppler para saber se teve uma trombose ou não, tá, gente? É importante ficar alerta a esses sintomas, e os pacientes que têm fatores de risco, especialmente esses, mais alerta ainda, e se for o caso, no caso desses pacientes que têm risco, fazer uma profilaxia que vai ser indicada pelo médico. Quais são então os pacientes que têm risco? Gestantes, puérperas, né, que são as mulheres que pariram há pouco tempo, pacientes que estão acamados, seja por exemplo por um AVC ou por uma cirurgia que fez de grande porte recentemente, pacientes com câncer ou em tratamento quimioterápico, né, já debelou o câncer, mas continua em quimioterapia, ou ainda pacientes que têm uma história familiar importante de trombose ou que já tiveram tromboses prévias, né? Esses pacientes podem ter uma condição que a gente chama de trombofilia, que é uma alteração no sangue que favorece, predispõe a tromboses, certo? Os pacientes que estão também em uso de hormônios como anticoncepcionais, a gente já sabe que tem um risco de aumentado de trombose também. E os pacientes agora com essa questão da Covid, especialmente os pacientes que estão internados. Muitos deles, inclusive, vão ter necessidade de fazer uma profilaxia, de usar uma medicação para evitar trombose relacionada ao quadro de Covid, tá certo? Então, espero ter esclarecido essa questão. Lembrem-se, né, o exame que a gente faz, que é o Doppler, não tem necessidade de ficar fazendo todo ano para saber se teve trombose ou não. E é fundamental ficar em alerta o seguinte: trombose é um quadro agudo. Caso você apresente os sintomas que eu citei anteriormente, busque ajuda médica imediata.